Olá, querido professor, eu sou Alexandre Diniz da Costa, moro aqui no Rio de Janeiro e para mim é um motivo de grande alegria fazer esse curso de pedagogia. Sua matéria, sociologia, filosofia e sociologia da educação, é uma matéria que eu estou gostando muito. Bem, para a gente não perder tempo, vamos à minha experiência na escola básica. Bom, meu primeiro contato com a escola foi numa escolinha informal. Aprendi a desenhar os números e as letras. Depois, meus pais se mudaram para o Nordeste. Lá minha mãe me matriculou na Escola Estadual Frei Martinho, onde eu fiz o jardim e a primeira série. Foi lá que eu aprendi a ler. Tenho muitas saudades dessa escola. Depois, minha mãe sentiu a necessidade de me matricular numa escola particular. Então me colocou no educandário Nossa Senhora Aparecida, onde eu cursei a segunda e a terceira série. Na terceira série, eu tive algumas dificuldades, né? Eu tinha medo da minha professora, porque ela era muito rigorosa, muito autoritária, muito brigona, e eu tinha dificuldades de fazer pergunta, não conseguia esclarecer as minhas dúvidas na sala de aula. E essa escola tinha uma modalidade de castigo que te colocava de frente para a parede durante uns 15 minutos. Né? Se você conversasse durante a aula, se você fizesse alguma bagunça, você ficava lá de frente para a parede e a turminha atrás ficava te atacando bolinha de papel e também zoando você por trás. Né? Era muito ruim isso, tá? Então, eu acabei repetindo a terceira série, por essa falta de contato com o professor. Os meus pais retornaram para o Rio de Janeiro e fomos morar em Belfor Roxo, um município pobre do Rio de Janeiro. Lá minha mãe me matriculou na Escola Municipal Jardim Bom Pastor. Cursei da terceira série à sétima série. Foi um período não muito bom no tocante aos estudos, porque era um local muito perigoso, dominado por traficantes. E quando tinha confronto entre traficantes e policiais, muitos professores faltavam. E nós não tínhamos todas as aulas que o currículo dispunha. E assim, todo o processo de aprendizagem nesse período foi prejudicial para mim e para aqueles que estudaram nessa época. Muito bem. Depois fomos morar em Minas Gerais. Meu pai era pastor, foi fazer a gestão de uma igreja lá em Minas Gerais. E lá nós encontramos escolas melhores, né? Professores melhores, embora era uma cidadezinha do interior, mas conseguimos ali nos destacar na questão dos estudos e foi muito bom. Depois de consultar os meus pergaminhos, né? Eu consegui detectar alguns problemas nesta experiência de ensino-aprendizagem que vivenciei. Primeiramente, eu pude detectar aquilo que Paulo Freire chama de educação bancária, né? Que a escola tradicional traz. A escola tradicional, ela trata da educação que tem seu foco na transmissão do saber historicamente, né? Esse saber acumulado pela humanidade. E o professor, ele está numa posição de transmissor de conteúdos. O aluno está numa posição passiva de receptor e o professor está na posição ativa de transmissão de conteúdos, né? A informação é imposta e o aluno não tem muita oportunidade de levar os questionamentos sociais ou relacionados às suas motivações para aprender. E aqui eu detecto alguns problemas observando aqui o meu gráfico, né? Esse esqueminha. Né? O professor, olha, figura de autoridade, né? É um modelo intelectual, é um modelo moral também, e ele é um transmissor. O conhecimento é imposto e o aluno está na posição apenas de receptor, né? Então, o que acontece? Nesta modalidade, existem muitos problemas.
Primeiro que o aluno não faz parte do processo de ensino-aprendizagem, porque a ênfase está sobre o professor, né? E logo ele não consegue, o aluno não consegue desenvolver a sua autonomia, não consegue ser protagonista neste processo, protagonista na construção do próprio conhecimento, né? Porque ele está numa posição passiva. E não existe o respeito à liberdade de se aprender, conforme nos ensina Paulo Freire. Qual seria a solução? Olhando para esse outro esquema aqui, acredito que o professor deveria ocupar a posição de facilitador da aprendizagem. Lembrando aqui da minha professora, da qual eu tinha medo, né, que eu a achava muito autoritária, né, muito rigorosa, se ela tivesse se colocado na posição de facilitadora do conhecimento, né, se estivesse conversado mais comigo, eu teria me aberto a perguntar, né, a desenvolver minhas capacidades, as minhas competências no que diz respeito à crítica e reflexão do conhecimento, né, estaria mais à vontade. Então, se o professor for um facilitador da aprendizagem, tá? Um provocador da aprendizagem do aluno, então o aluno vai desenvolver. O conhecimento não deve ser imposto, mas proposto, para que este conhecimento busque no aluno as suas motivações de aprender, ou seja, as experiências que também este aluno traz, né? E o aluno dá a sua resposta, né? A sua síntese, transmite ao professor e ali o professor o estimula ao aprendizado. Atualmente se fala das metodologias ativas. Essas metodologias são ativas porque o aluno sai de uma posição passiva, ou seja, a ênfase sai do professor e recai sobre o aluno, sobre o qual estão os propósitos da educação, né? E hoje se fala sobre essas metodologias ativas que nos ensina que para desenvolvermos essa autonomia do aluno, essa capacidade crítica e reflexiva dele, é importante trabalharmos com aprendizagem baseada em projetos, em soluções de casos, né? Aprendizagem por meio de jogos também, né? Métodos de discussão e soluções de casos é muito importante. Aprendizagem em equipe, né? Trabalho em equipe. E o professor fica ali meio que desestabilizando propositalmente toda a equipe, provocando o indivíduo, provocando para que ele desenvolva o conhecimento, a reflexão sobre o objeto, né, o conhecimento. Então, as metodologias ativas possuem aí uma diversidade de técnicas para que o aluno saia dessa posição inerte, passiva, e ele ocupe uma posição mais ativa e assim venha se desenvolver. O objetivo das metodologias ativas é que a educação deste aluno seja significativa. E para uma educação ser significativa, ela tem que estar relacionada com a experiência anterior desse aluno, com o seu contexto sociocultural, né? Com a bagagem que ele traz. É dessa forma, considerando a experiência cognitiva, o repertório cognitivo desse aluno, né, que a escola vai conseguir um melhor resultado nesse aprendiz, né? E com isso, o que se ganha? Estímulo e percepção, tá? Pontos de vista distintos. Os alunos aprendem a fazer, a ter pontos de vista distintos e a se respeitarem, né? E a se respeitarem. Aprendem a estabelecer relações inteligentes, né? Aprendem a lidar com o desequilíbrio do próprio conhecimento para que este
se dilate, né, e agregue mais conhecimento, né? Aprende também a direcionar suas ações, suas reflexões sobre o mundo e realidade que vivencia. Acredito também que o professor ele não deve desprezar a internet, tá? Hoje o mundo, vivemos num mundo globalizado, né? O chinês, o americano e o brasileiro são praticamente vizinhos, né? Então o professor deve usar a tecnologia da informação a seu favor, né? Todo esse universo de conhecimento, de informação que está aí na internet, ele deve usar a seu favor, né? E isso não desmerece, não diminui o professor, não tira a sua autoridade. Porque a autoridade do professor, ela se estabelece naquilo que ele conhece, no conhecimento que ele tem, né? E que ele consegue compartilhar. Então, é importante isso. A verdadeira autoridade é dinâmica, né? É dinâmica. Ela tem como objetivo proteger, promover e prover. Eu acredito que, procedendo dessa forma, o professor ele vai ser um eterno aprendiz, né? Porque tem que se atualizar, né? O professor tem que estar interessado em se atualizar em relação à tecnologia da informação, porque este é o contexto que os alunos da escola básica possuem hoje, né? Então não pode negligenciar. Bom, encerro por aqui e agradeço a oportunidade.